A Secretaria de Educação, sabendo que as aulas iniciariam no dia 15 de fevereiro de 2016, nós entramos com o procedimento de licitação, com o certame. Ele foi realizado em tempo hábil, né? Só que vocês sabem que o processo demorou uma semana após as aulas devido ao período do carnaval, porque entraram com recurso, mas nós iniciamos o ano letivo com transporte escolar, não é? Em tempo hábil. Hoje a gente tem uma adesão com o governo do estado através do PETERN, o programa de transporte escolar do estado do Rio Grande do Norte, e hoje nós atendemos aproximadamente 1.500 crianças e jovens, tanto dentro do município, né, da zona rural, com a escola núcleo, como vindo para a cidade. Então, infelizmente, a outra empresa, né, a TAC, que tinha sido inabilitada, né, nesse processo de licitação, ela entrou com recurso e agora a gente está dependendo de uma decisão judicial, que o município também não foi omisso, que para isso a gente tem aqui o procurador jurídico que vai explicar melhor, né, a decisão que o município tomou, e a gente até falar com o juiz, né, nós falamos para ver se haveria pelo menos uma sensibilidade do Poder Judiciário, considerando que era uma angústia, é uma angústia nossa deixar essas crianças e jovens sem escola, essas crianças e jovens sem a oportunidade de estar estudando, e isso se constitui uma preocupação diária nossa, né, enquanto gestor, enquanto educador e enquanto administração pública. Secretária, agora, por exemplo, você não acha que aquela licitação foi feita muito em cima da hora, não? Por exemplo, se teria condições jurídicas de se fazer a licitação em dezembro do ano passado, por exemplo, ou no comecinho de janeiro, não ficou muito para cima da hora, não? Não, porque nós temos uma adesão com o governo do estado, entendeu? E a gente fez dentro dos prazos legais, ela aconteceu dentro do prazo legais. Eu acredito que nesse sentido o município de Caicó, através da administração pública municipal, ela não foi omissa nesse sentido. Nós temos aí, doutor Sérgio Magalhães, uma denúncia da empresa TAC, que, segundo informações, a licitação ela teria sido homologada pelo município de forma ilegal, porque a empresa que venceu, ela também estaria inabilitada a participar do processo e acabou vencendo a licitação e sendo homologada. Inclusive, teria sido isso o motivo que a justiça suspendeu esse resultado. Realmente existiram essas ilegalidades? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, Socorro. Bom dia, ouvintes. Marcos, é importante a gente esclarecer como se deu todo o processo, né? Durante o procedimento licitatório, as duas empresas foram inabilitadas por alguns motivos. E o que levou a empresa que contratou, que hoje tem um contrato com o município suspenso, a ser inabilitada, foram dois carros que no documento marcava como 12, 13 a capacidade de veículos. E o município queria 15. No processo licitatório 15. Tinha que ser 15, né? Ou seja, 10 veículos tipo van e 4 veículos micro-ônibus. Exato. O que é que acontece? Essa empresa que está sendo questionada, ela apresentou os 10 veículos tipo van e os 4 veículos tipo ônibus. Apenas no documento do veículo constava que tinha 12 e 13. Só que a capacidade real dela realmente era 15, como pedia o processo licitatório. Então o veículo cabiam 15 pessoas e o documento tem lá que só 12 ou 13. 12 ou 13. Ou seja, foi suscitado aquela dúvida no presente momento. Posterior, em fase de recurso, a empresa
apresentou a vistoria do órgão competente, o DETRAN, onde comprovava que aqueles 2 veículos tinham sim capacidade para 15 e não para 12. Inclusive, Marco, com os pontos originais dos bancos e dos cintos de segurança. Ou seja, o erro foi sanado, a dúvida foi sanada. Então, o que é que acontece? A comissão de licitação do município, ela é independente e deve ser independente. Ela não deve ter nenhum tipo de ingerência do gestor ou de qualquer outro órgão. Ela entendeu que naquela fase de recurso não seria admitido a juntada de documentos. Foi uma interpretação da comissão e inabilitou essa empresa. No caso, as duas. No caso, as duas. Importante relatar que a outra empresa, a que fez a denúncia, ataque, ela apenas ofereceu na licitação 2 veículos. 2 veículos e com vistorias vencidas. O que levou à inabilitação dessa empresa denunciante foi N fatores. E o que levou a ser inabilitada a empresa pela comissão de licitação, essa que está sendo questionada, foi apenas esses 2 veículos que foi comprovado que eram 15. Como a comissão entendeu, através da legislação, de que ela não poderia receber aquele documento naquela fase da licitação, ela inabilitou. O que é que acontece? O prefeito, né, sensibilizado em não deixar parar o transporte escolar, ele assumiu a responsabilidade. Por quê? Porque todos os pré-requisitos tinha. Mas ele podia contrariar, o prefeito podia contrariar? Poderia sim. A comissão de licitação? Pode sim. Até porque foi questionável, porque era para ter sido aceito aquele documento. Aquilo ali não era uma juntada de documento, aquilo simplesmente era uma comprovação. E ao ponto que a gente tem que ver que não se pode, Marcos, ter uma análise, um enrijecimento tão grande da 866, da Lei de Licitações do Contrato, para que ela venha prejudicar a administração. Então, em nenhum momento a empresa foi prejudicada, em nenhum momento o município foi prejudicado, em nenhum momento houve juntada de documentos posterior. Pelo contrário, foi atendido tudo conforme o edital. Esse foi o problema. Ajuizada a ação, o juiz de primeira vara entendeu que deveria deferir a liminar e que o município se explicasse, que é o que estamos fazendo. Fiz a defesa para a vara, primeira vara civil, e fiz o recurso para o tribunal, o agravo, que já está para ser julgado pelo desembargador. Pois não, Socorro. Não, eu queria só acrescentar um pouco que essa empresa que entrou com esse mandato de segurança, ataque, ela também o ano passado ela criou problemas na licitação, e essa empresa era aquela que era do governo do estado, que mantinha convênio com o governo do estado, e ela sempre tem esse objetivo de atrapalhar, não é? Porque ela era dona desse contrato do governo do estado, e agora como o município aderiu, todas as vezes essa empresa chega para atrapalhar o nosso processo. Então, que essa questão jurídica, me parece que ela foi bem entendida. Agora a questão é a seguinte: quando é que você vai resolver isso? O juiz, ele suspendeu o processo, né, o resultado da licitação. Vocês recorreram já ao Tribunal de Justiça? Isso, já houve recurso. O que está faltando para resolver? Já houve recurso para o Tribunal de Justiça, já está concluso ao relator. Esse recurso subiu no dia 6, né? Estão aguardando só a decisão do desembargador em suspender a liminar. E, paralelamente a esse recurso, eu já fiz a resposta do município à primeira vara, pedindo também uma retratação do juízo, porque o dano está muito grande. São aproximadamente, segundo a informação da secretária, 1.500 alunos sem transporte. Então, o município em momento algum foi omisso. E é importante dizer, Marco, o seguinte, que concorreram 2 empresas. E se essa empresa não fosse habilitada a transportar, a outra empresa só tinha 2 carros. E 2 carros totalmente inabilitados. Então, em nada essa empresa foi prejudicada. Em nada o município foi prejudicado. Não houve Os estudantes, sim, estão sendo prejudicados. Essa é a realidade. Então, infelizmente, não tem uma previsão para se resolver isso? Vocês estão dependendo do entendimento da Justiça? Marcos, nesse momento, sim. Eu estou indo hoje a Natal, ao tribunal, para reforçar, para ver o prazo.
E porque qual é a situação do município hoje? Nós estamos com os veículos que são cadastrados no transporte escolar sobre júdice, né? Sobre uma decisão judicial, onde proíbe o transporte. E você sabe melhor do que ninguém que é uma carência muito grande. Não temos outros veículos, porque na maioria das vezes, esses veículos da zona rural são pessoas que moram na zona rural, tão próximo, que já fazem esse transporte há alguns anos, e até para que você colocar outro transporte, há essa dificuldade. Então, tem que ser sanada essa solução. E estamos fazendo todo o possível para isso. Quando é que deve ter esse entendimento, no caso? Quando é que o TJ deve analisar esse recurso? Marcos, eu acredito que não passa dessa semana. Não passa essa semana. Sendo favorável pela suspensão, imediatamente o transporte ele retorna. Isso. Até que seja julgado o final do processo. E se o TJ entender que o doutor André Melo estava correto? Bem, na verdade, se ele continuar suspendendo, a única saída para o município, aparentemente, seria uma emergencial. Uma licitação emergencial. Isso. Isso seria feito o quê? No próximo dia já ou tem que também cumprir prazos? Isso aí teria tem prazos tem prazos da licitação, teria que sentar, porque na verdade essa situação é uma situação que deixa o município de certa forma amarrado, né? Então tem que pelo menos esperar uma movimentação jurídica. Então, dependendo disso, é que a gente vai ter que sentar a Secretaria de Educação junto com o prefeito para ver qual a melhor saída de imediato para suprir a necessidade dos estudantes. O município hoje não teria condições jurídicas legais para garantir esse transporte aos alunos enquanto isso não se resolve na justiça? Até porque, Marco, os carros que fariam esse serviço, se dissesse, mas vamos partir para outra empresa, não tem. E se o município quisesse pagar por conta própria, não poderia não? Fazer um contratozinho aí emergencial? Estou perguntando a questão legal, né? Olha bem. Ele está tentando discutir aqui alguma alternativa para... Se não houver outra saída, né? O prazo é essa semana, não pode passar mais que isso, aí a gente vai ter que partir para isso. Né? Porque nós estamos sob uma decisão judicial. O que não pode é os estudantes ficarem sem transporte. Então assim, vamos ser aqui bem sinceros. Então, infelizmente, a possibilidade dessa semana não ter transporte escolar para a zona rural é grande. Na verdade, a gente está dependendo dessa decisão, É difícil estabelecer um prazo para a justiça, mas se é que são medidas de urgência. São medidas de urgência. Hoje, eu estou indo, não fui ainda porque eu vim para entrevista, mas estou indo a Natal ao tribunal justamente para reforçar, junto com o desembargador, uma decisão mais célere. Então, pergunta ao procurador do município como explica o fato da intervenção do prefeito passando por cima da decisão da pregoeira, já que a comissão de licitação é independente. Esse sim é um fato que o prefeito assumiu a responsabilidade. Ele viu o risco e o dano que seria a população ficar sem o transporte e fez. No momento, ele chegou a dizer, não importa, eu não posso deixar... Ele assumiu o risco. Ele assumiu o risco, eu não posso, porque ele de certa forma, ele assumiu o risco próprio, porque a comissão de licitação inabilitou, mesmo ele tendo o entendimento, nós temos o entendimento que não era para ter sido inabilitado, era para ter sido observado a comprovação daquela documentação de que realmente o carro tinha 15, mas mesmo assim ele viu que o dano seria maior. Para você ter uma ideia, Marcos, estamos falando de uma semana praticamente sem transporte e está todo esse caos. Você imagina se não fosse homologado, mais um mês sem transporte, seria um absurdo. Socorro, tem uma pergunta aqui para você. Com relação aos amarelinhos, os ônibus, eles não poderiam não trazer esses alunos? Marcos, é o seguinte, nós temos 7 amarelinhos e esses amarelinhos já têm uma rota e eles estão trabalhando. Sabe quantas linhas nós temos de transporte escolar? 27, fora os 7 amarelinhos. E essa semana a gente está até recomendando, não é, aos motoristas que quando eles passarem, eles tragam os estudantes. Só que hoje a gente tem o quê? Tem a Polícia Federal em Caicó e a gente não pode também lotar, mas mesmo assim a gente está trazendo aqueles alunos que pode trazer nos amarelinhos. Só para encerrar, daqui a pouco eu vou conversar com o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Piancó Piranhaçu, já está por aqui, o José Procópio de Lucena.
essa semana estou anunciando uma parada nacional que vai inclusive também atingir Caicó. Tem motivo para a educação de Caicó parar, na sua opinião? Olha, Marcos, nós da Secretaria de Educação, Administração Municipal, a gente tem sempre sentado com o sindicato, tem dialogado, e no último dia 30 a gente fez uma pauta, fez uma agenda com o sindicato, e veja bem, nessa agenda discutiam gratificações dos professores. A gente tem umas gratificações de 91 professores, essas gratificações de mudança de nível e gratificação de nível superior, que ainda não foram pagas, né? Sabemos que é um direito, porque nós temos vários alertas do Tribunal de Contas do Estado com o limite prudencial. Também foi discutida a hora-atividade, foi discutido o fortalecimento dos conselhos de controle social, a readequação do plano de cargos e salários e um fórum municipal e a criação de um fórum municipal de educação em Caicó. Veja bem, o município de Caicó está, a partir deste mês de abril, implantando o piso. Maio, junho e julho, estamos pagando o retroativo, ok? Em relação às gratificações, nós teríamos uma reunião com o sindicato, que o sindicato disse para a gente que a operacionalização da gratificações seria a partir do mês de maio, e como eu viajei a Natal, que a gente está fazendo parte como avaliadora do MEC na readequação dos planos de cargos e salários, nós, quando retornamos, sentamos com o prefeito e o prefeito pediu o adiamento dessa reunião. Por quê? Porque não tem só gratificações atrasadas dos professores, também tem de outras categorias, de outros servidores de secretarias diferentes. Então, ele quer ver um impacto financeiro para que no próximo dia 15 nós sentamos novamente com o sindicato para ver essa possibilidade de atendimento ou não. Então, portanto, quero deixar bem claro aqui aos professores que a operacionalização das gratificações, aqui anotado na minha agenda, em reunião com o sindicato, não era para abril, era para o mês de maio, considerando que agora no mês de abril nós estamos implantando o reajuste do piso salarial de 2006 de nossos professores.